Hoje nós vamos falar sobre histologia humana e, para ser mais exato, nós vamos falar sobre tecidos epiteliais ou epitélios. Aparentemente, esses tecidos têm função de revestimento, porém eles podem estar envolvidos com outras funções. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre tecidos epiteliais ou epitélios. A primeira coisa são as principais características desse tecido. Você não pode esquecer nenhuma delas. Importantíssimo, a primeira característica e mais importante, eu diria, é a questão das células, como as células se apresentam nesse tecido. As células se apresentam justapostas, quer dizer que elas são fortemente aderidas. Isso influencia inclusive no formato dessas células que estão na superfície do tecido. Então, essa é uma das características mais importantes. Os tecidos também eles revestem superfícies, ou eles podem também secretar substâncias. Então, eles podem estar ou envolvidos com revestimento, ou também envolvidos com secreção. Então, são dois tipos de epitélios que você tem que geralmente estar atento. É o epitélio de revestimento e o epitélio glandular. Nós vamos falar sobre os dois aqui. Uma coisa interessante também é que existem epitélios envolvidos com absorção também. Por exemplo, o epitélio do estômago, que também tem células que fazem a absorção. Você tem uma das características também mais importantes desse tecido é o fato de eles apresentarem pouca ou nenhuma matriz extracelular. Então, as substâncias que circulam entre as células nesse tecido praticamente não vai ser encontrado. Então, as células são tão unidas que elas não permitem esse fluxo de substâncias chamado de matriz extracelular. Outra coisa importante é que a origem desses tecidos. Esses tecidos se originam a partir dos chamados folhetos embrionários. Então, a gente vai fazer uma volta lá para a embriologia. Essa imagem que você tem no slide aí é da fase de neurula, uma fase da embriologia humana. Antes da organogênese, o momento em que se formam ali, logo na gástula, os 3 folhetos embrionários. Então aí você já tem em cinza, nessa camada mais externa, você tem a ectoderme, o folheto mais externo. Você vai ter a mesoderme, que é esse folheto que aparece em laranja. E essa camada mais interna em amarelo seria a endoderme. São as 3 camadas, os 3 folhetos embrionários que vão dar origem aos tecidos do corpo do embrião. Então, a partir daí, você vai partir para entender que esses folhetos originaram os tecidos que nós temos hoje. Importante também é que tipo de tecido foi originado de cada folheto. Então, você olha aí no desenho, abaixo da neurula, e você vai observar no embrião, esse formato aí, cada tecido. Por exemplo, a ectoderme deu origem à pele, por exemplo, aos tecidos da epiderme, o revestimento mais externo. Aí também deu origem ao sistema nervoso. Então, a mesoderme vai dar origem ao sangue, aos músculos. Então, cada tecido foi originado de um desses folhetos embrionários. Então, aí está o segredo, a origem de cada tecido humano. E agora é importante nós percebermos os tipos de tecidos. Então, você vai observar, cada tecido ele apresenta uma determinada característica, especialmente na sua camada superficial. Então, ele pode ser classificado em 2 categorias. Existem os tecidos epiteliais que são simples, aqueles que apresentam uma só camada, e existem os chamados de estratificados, que seriam aqueles que apresentam várias camadas. Então, a diferença entre simples e, vamos dizer assim, estratificado, estaria no número de camadas. O simples apresenta uma só camada e o estratificado várias camadas. A partir daí você vai observar que existem 3 tipos de tecidos simples. Seria o simples cúbico, o simples pavimentoso e o simples prismático ou colunar. O estratificado, a mesma coisa, vai apresentar o cúbico, o estratificado, colunar, e existe também um tecido chamado de transição. Então, todos esses que você tem essa lista aí, cada uma delas, você vai ver que eles vão ser encontrados em algum órgão. Então, o pavimentoso, por exemplo, estratificado pavimentoso,
é o tecido que você vai encontrar na mucosa nasal. Então é um tecido comum nessa região. Aí você vai ter, por exemplo, o simples cúbico. As células têm um formato um pouquinho mais cúbico, e essas células, uma única camada de células, você vai encontrar nos rins. Você vai encontrar, por exemplo, o simples pavimentoso. Aí você vai encontrar nas células do pulmão. Então você vai encontrar cada tecido desse em um tipo de órgão especificamente, com camadas ou não. Por exemplo, estratificado de transição. Aí você vai ver o órgão que isso. Então você tem essa lista de imagens. É bom você, cada uma delas, você avaliar onde que ela ocorre no organismo, né? Então, passando agora para o tipo de tecido glandular. Então a gente viu essa lista enorme de figuras aí, de imagens que você tem no material, e que cada uma delas representa um tipo de tecido epitelial. Agora você vai para o tecido glandular. Então você já viu os de revestimento, pavimentoso, né? Estratificado. Então você vai ver cada tecido desse encontrado em um órgão. Agora você vai falar sobre tecido epitelial glandular. O que seria isso? São os tecidos secretores. Então você vai encontrar uma diferença logo imediata para você fazer. Seria separar ou diferenciar uma glândula exócrina de uma glândula endócrina. Qual seria a diferença, Ricardo? Então a diferença é a seguinte: a glândula exócrina é aquela glândula que possui um canal para secretar as substâncias que ela produz. Por exemplo, as glândulas sudoríparas, elas têm um canal que vai liberar o suor aqui na superfície da pele. Você tem as glândulas lacrimais, a mesma coisa, um canal para liberar a lágrima em alguma parte dos olhos. As glândulas salivares, né? Então você tem os pares de glândulas salivares com um duto, aí um orifíciozinho para liberar a saliva. Então, glândulas exócrinas são aquelas glândulas que apresentam um canal para secreção. As glândulas que não possuem canal, elas liberam a sua secreção, que nós chamamos popularmente de hormônios, liberam diretamente na corrente sanguínea. Então, aí você olha, né, a imagem à sua direita, você vai ver o que seria o exemplo da glândula endócrina. Ela não tem um canal para secretar, então ela vai liberar no vaso sanguíneo, e esses hormônios vão ser sempre transportados pelo sangue. Então, quando você precisa fazer, né, vai ao médico, ao endocrinologista, precisa fazer um exame sobre o nível de hormônios, aí o exame que você vai fazer é exame de sangue. Exatamente por isso, que o sangue é quem transporta os hormônios. Então, dois tipos de tecidos, né? Nós vimos tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Agora nós vamos falar sobre a pele humana, então as camadas da pele. Especialmente nós vamos dividir logo em duas camadas, a epiderme e a derme. Essas duas camadas aí, elas têm origem embrionária diferentes, isso é muito interessante a nível de prova. Por exemplo, a epiderme tem origem ectodérmica, se você lembrar, aquele folheto mais externo que estava em cinza no desenho, né? Então a ectoderme dá origem à epiderme da nossa pele. Tá? E aí a derme, ela tem origem mesodérmica. A hipoderme também, né? Ou seja, seriam três camadas. Só que essas duas são as duas assim, mais importantes. Então a derme, origem mesodérmica, e a epiderme, origem ectodérmica. Então essas duas camadas aí muito importantes. Agora nós vamos falar, no próximo slide, sobre a pele, as camadas da epiderme, né? Somente da epiderme. E aí, agora, muito importante, você tem a primeira camada chamada camada basal. Então aí no material você ouvir falar sobre a camada basal, quiser entender qual seria a importância dela. Ela é a camada mais baixa, que está logo acima da derme, é a primeira camada da epiderme, né? Lá embaixo. Então essa camada, ela apresenta não só células da epiderme, mas ela apresenta também células do que nós chamamos, né, abaixo ali logo da lâmina, acima da lâmina basal. Então ela tem células chamadas células de Merkel e também células chamadas de melanócito. Essa célula de melanócito vai ser aquela célula que vai produzir a melanina, né? E a célula de Merkel, ela funciona como se fosse uma espécie de célula de reposição aí nesse tecido. Então é daí que vão surgir células novas aí na epiderme. Acima da camada basal, nessa primeira camada, você vai ter a camada chamada de espinhosa. Na verdade, essa camada é formada por células arredondadas,
Mas no momento que nós estamos preparando lâminas para visualização, talvez o esticar dessas células dá uma aparência de células espinhosas. Então esse nome aí dessa camada. O que é importante lembrar dessa camada é que ela apresenta as células de Langerhans. Essas células são uma espécie de célula de defesa da nossa pele. Então, acima dessa camada, a camada espinhosa, então você tem camada basal, camada espinhosa, depois você tem camada chamada granulosa. E acima da camada granulosa você vai ter a camada córnea. Então, cada uma dessas camadas é importante você lembrar a que função ela está associada. A camada córnea é um destaque porque ela é a camada mais externa e ela é rica em queratina. Então, ela é uma camada de células mortas, vivem em constante reposição. Essas células elas são derivadas de células de camadas inferiores, e essa é uma camada puramente de proteção da nossa pele, mais externa, queratinizada e ligada à defesa da nossa pele. Então, você vai perceber que cada uma dessas camadas, as suas funções, você precisa memorizar isso, e a melhor maneira são resolvendo as questões que você tem no seu material, que você pode também achar aqui no portal, ou mandar sua dúvida aí caso você não tenha entendido alguma coisa aqui nos nossos comentários. Até a próxima, pessoal.